Eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dos desafios que eu postei aqui para vocês ao longo dessa semana. Quem me acompanhou viu que eu coloquei 5 desafios de segunda a sexta para a gente estar organizando o nosso lar, para a gente estar honrando ao Senhor com o nosso lar, sobretudo nós mulheres que temos essa função, segundo a palavra de Deus, que nos ensina a cuidar do nosso lar de maneira espiritual e de maneira física. A Bíblia, né, todos os dias eu coloquei uma referência bíblica e coloquei frases que nos dessem motivação e que nos dessem um entendimento também. Essas frases não saíram da minha cabeça. As frases que eu postei referente aos versículos bíblicos foram frases que estão na palavra do Senhor, naquelas notinhas de rodapé. Então, eu pegava a versão que eu postava e colocava a notinha de rodapé referente àquele versículo, para a gente poder entender melhor, né? Porque no mundo que a gente vive hoje ainda existe uma resistência muito grande. Ainda não. No mundo em que a gente vive, se evoluiu, na verdade, né? Antigamente as mulheres aceitavam mais a questão de serem criadas, né? Feitas para cuidarem do lar. Hoje as mulheres têm foi evoluindo uma resistência, foi criando, foi formando uma resistência muito grande da mulher se dedicar ao lar. Por N motivos, né, eu não vou entrar nessa questão, eu não tenho nem capacidade para discutir isso, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento suficiente para falar a respeito disso. Mas, espiritualmente falando, eu coloquei ali frases para que a gente pudesse, conforme a palavra do Senhor, entender a nossa função dentro do lar, né? Não vou entrar em mérito de pessoas, mulheres que trabalham fora, porque eu acredito que cada família tem a sua direção do Senhor, cada mulher tem a direção de Deus, cada mulher tem a sua necessidade, né? Como se diz, né? Cada caso é um caso, cada família é uma família, cada cabeça uma sentença. Então, não é essa a proposta. Mas é de falar com vocês que aqui em casa eu consegui cumprir os desafios todos os dias. Eu postei para vocês fotos ou vídeos de tudo que o que eu coloquei para vocês, o desafio que eu coloquei para vocês, eu fiz também. E eu acho isso muito importante. Quem seguiu aí as minhas postagens no Instagram, viu que eu coloquei as fotos todos os dias nos stories referente ao desafio. Então eu coloquei a referência bíblica, as anotações bíblicas para o melhor entendimento. Coloquei a oração referente ao desafio do dia e depois, depois de algumas horas, quando eu realizava o desafio, eu coloquei a postagem para vocês verem que comigo também, eu também realizei o desafio. E foi realmente um desafio, porque teve dias que foi mais fácil de cumprir, teve dias que foi mais difícil. E eu queria falar exatamente isso com vocês. Se alguma de vocês que realizou o desafio junto comigo se sentiu coisas boas e coisas ruins, em que ponto que eu quero chegar? Coisas boas é porque, conforme a palavra de Deus, a mulher que se enche, né, do Espírito, ela faz tudo com dedicação ao Senhor, todas as atividades do lar, ela torna o lar espiritualmente saudável, ela invoca a presença do Espírito Santo
em cada canto da sua casa, em cada cômodo que é limpado, que é organizado, que é perfumado, né? O Espírito Santo habita. É como a gente já sabe, né? Que se a gente declara que a nossa casa é morada de Cristo, se o Espírito Santo habita no nosso lar, ele não habita num lar bagunçado, num lar sujo, num lar desorganizado, num lar fedido, né? Então, a gente precisa ter o nosso lar organizado para trazer harmonia, para trazer a paz. A gente precisa ter um lugar limpo para que a gente mesma se sinta bem, para que a gente consiga trazer mais união para a família. A gente precisa ter um lar limpo, organizado, arrumado, as coisas no seu devido lugar, né? Roupas na gaveta de roupas, objetos em locais próprios para aqueles determinados objetos e coisas que não faziam mais sentido, porque já passou da fase da gente ter algum tipo de objeto, ou um enfeite, ou uma moda de roupa, ou também peças de cozinha que a gente não utilizava mais porque já foram repostas, né, e estavam ali só ocupando o espaço. Eu também coloquei aqui um desafio para a gente fazer o descarte, seja para doação de peças de roupas ou de utilidades domésticas ou de objetos, enfeites, seja o que for, em bom estado para doação, né? E aqueles que não serviam nem para a gente utilizar, que também fizesse o descarte exatamente como lixo reciclável, né? Então, eu também realizei, eu separei algumas peças de roupas minhas, o Lucas aqui também separou algumas peças dele que não serviam mais, que estavam em ótimo estado, muito bem conservado, graças a Deus, e a gente conseguiu separar em caixas para a gente fazer as doações. Utilidades domésticas aqui em casa também eu separei algumas peças que a gente acaba juntando, né? A gente acaba esquecendo, repõe uma peça e acaba colocando a antiga num cantinho, né? E aí eu também tive esse desafio de separar e também colocar em caixas para doações. E peças também que estavam em péssimo estado, eu também já fiz o descarte para lixo reciclável. E isso é muito bom, isso abre espaço para que o Senhor venha com o renovo dele. Quando a gente descarta o velho, o Senhor vem com o novo dele e repõe. Quando a gente, o versículo bíblico, né? Que eu não sei agora onde está a referência, mas que o vinho novo, ele não pode ser colocado num odre velho, né? Ele é colocado num odre novo. Então, a gente precisa descartar o que é antigo para vir o renovo de Deus para a nossa vida. E eu também coloquei orações, que é para que a gente pudesse se fortalecer em Deus, para que a gente pudesse cumprir o propósito do desafio, né? Da organização, da harmonização, da presença do Espírito Santo, de honrar ao Senhor, de dedicar o nosso lar a Deus, e para que a gente pudesse cumprir, né, conforme o Senhor fosse nos direcionando, né, todos os dias o nosso desafio. E o lado ruim que eu falei no início, que eu queria abordar, é sobre a opressão espiritual também, né, ou opressão demoníaca que a gente sofre. Eu não sei se alguma de vocês passou por essa experiência, mas eu passei. Eu passei com o meu filho, eu passei com o Lucas essa semana. Nós tivemos alguns dias mais pesados, alguns dias em que realmente a minha paciência foi testada assim ao extremo. Alguns momentos assim que eu senti que a gente estava vivendo uma falta de sintonia muito grande, uma falta de alinhamento espiritual muito grande, exatamente porque eu sou a responsável espiritual na vida do meu filho, eu sou a autoridade espiritual na vida dele, né? E então eu senti assim uma opressão do inimigo muito forte, usando ele contra mim em várias áreas, a organização, a limpeza,
é a harmonia, a obediência. E eu entendi que tudo foi porque eu me coloquei à disposição de organizar o meu lar. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Fazia um bom tempo que eu não fazia essa limpeza na minha casa. E é por isso que o Senhor me direcionou a fazer esse desafio com vocês e eu fazer o desafio. Eu não apenas propor o desafio para que vocês fizessem. Mas esse desafio foi, eu acredito, inclusive, que foi primeiro para mim. E o Senhor me direcionou a colocar aqui para vocês. Porque foi muito intenso, foi muito pesado. O que eu vivi espiritualmente aqui em casa foi muito pesado na área da opressão. Ontem eu tive um momento de reflexão muito grande de coisas que eu perdi o equilíbrio, que eu perdi a noção, que eu perdi o senso das palavras e acabei ofendendo o meu filho. E ontem o Senhor falou profundamente comigo e nós tivemos um momento ali de reconciliação. E eu entendi que foi exatamente porque eu me coloquei à disposição de trazer a harmonia, de trazer a presença do Espírito Santo na minha casa. Não que ele não estivesse aqui antes, né? Mas é que essa área da limpeza foi muito profunda aqui em casa, porque o Senhor sabe das gavetas que eu mexi, o Senhor sabe da organização que eu fiz. E o inimigo estava de olho de coisas que eu descartei, que muito provavelmente ele estava usando contra aqui dentro do meu lar. Então, quando eu descartei, quando eu rasguei, quando eu joguei fora, quando eu desfiz, quando eu tomei essa decisão e fiz a semana inteira a limpeza da minha casa, mexi em gavetas que estavam adormecidas, que estavam sujas, que estavam lacradas, que estavam fechadas há muitos anos, há muito tempo. E o espiritual, as minhas gavetas emocionais, as minhas gavetas espirituais, elas também foram organizadas, elas também foram limpas. Eu também joguei lixo espiritual, lixo emocional fora. Então o inimigo ele veio com uma opressão muito grande. Mas glórias a Jesus, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me sustentou e houve a reconciliação, houve o amor, houve a paciência, houve a harmonia. A presença do Espírito Santo é mais forte do que tudo na nossa casa. A presença de Deus ela é muito mais profunda, né? E eu também tive o discernimento espiritual, a sabedoria que vem dos céus, para que eu pudesse eliminar qualquer tipo de espírito maligno, assim que eu detectei, assim que eu percebi, assim que eu vi que tinha, que estava agindo aqui em casa, eu já me prontifiquei na rejeição, na expulsão, na eliminação. E glórias ao Senhor, a minha casa voltou a ser harmônica, né? E é isso que eu queria dividir com vocês. Caso vocês tenham sentido, é porque o inimigo, ele não quer que a gente mexe nas gavetas, ele não quer que a gente tire a sujeira, porque existem espíritos malignos que se alimentam de sujeira, que se alimentam de confusões, que se alimentam de brigas, que se alimentam de contendas, que se alimentam de mentiras, que se alimentam de tudo o que é ruim, que ao longo do tempo a gente acaba abrindo brechas, né? Quando a gente não limpa, quando a gente deixa, quando a gente guarda, amanhã eu mexo, semana que vem eu pego, né? O mês que vem eu jogo no lixo, e isso vai passando o tempo e a gente vai acumulando sujeiras e ao mesmo tempo as sujeiras emocionais e espirituais também vão sendo acumuladas. Eu sempre falo aqui que a gente não é perfeita, né? Eu sempre falo aqui de mim, todos os dias eu tenho um pecado para confessar. Então, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, e a gente se coloca à disposição para que Deus venha e fale ao nosso coração, para que Ele venha e esclareça em nós
os nossos erros, nos convença do pecado, do juízo, para que a gente possa se arrepender e não mais cometer aqueles pecados. É isso que eu estou falando, ele vem e mostra, ele vem e revela, e você entra no ato do arrependimento. Meu café esfriou, vou ter que pegar um quentinho de novo. Não gosto de café frio, não. Eu gosto de café quentinho, quentinho, quentinho de pelar a boca. Então, então foi isso que eu senti. Mas graças a Deus, a gente tem o nosso Pai que nos fortalece, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos capacita. E Deus é maior do que tudo, Deus é presente na nossa vida, não tem nenhum... Quando o Espírito Santo está presente em nós, não tem espaço para que qualquer outros espíritos malignos tomem a posição dele, mas a gente não pode dar brecha. A gente precisa reconhecer os erros, pedir perdão para a pessoa. Foi o que aconteceu aqui em casa. A gente precisa chegar na pessoa e pedir perdão, precisa se ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão, e não mais cometer aquele erro, né? Reconhecer do seu erro, do seu pecado, e reconhecer também de onde surgiu, né? O porquê que aquilo aconteceu, né? Então, essa semana eu tive esse discernimento, essa semana eu tive essa revelação que como eu fui organizar as minhas gavetas emocionais, as minhas gavetas físicas, né, as minhas lembranças antigas, os meus lixos emocionais, junto com o meu lixo físico, ele foi tudo descartado, ele foi tudo jogado fora, né? E então eu entendi que a opressão que eu senti, que a falta de harmonia, e foi exatamente num dia que eu postei que a mulher que é cheia do Espírito Santo, ela traz a paz para dentro de casa, ela traz a harmonia do Senhor, ela traz a presença do Espírito Santo, né? Tudo que ela faz, ela dedica ao Senhor com alegria, e foi exatamente nessa postagem que deu uma explosão aqui em casa, né? Mas graças a Deus tudo foi restabelecido, foi em questão de horas que a gente conseguiu trabalhar isso, né? Porque primeiro veio o Senhor me revelando, aí eu precisei aceitar, precisei entender, pedir perdão para Deus, pedir perdão para o meu filho, momento de reconciliação, de conversa, eu esclareci tudo para ele o que tinha acontecido, e graças a Deus o Lucas, ele é um menino muito sábio, ele é um menino com muita sabedoria, com muito entendimento, e ele entende bem, ele compreende bem também quando as coisas, digamos assim, fogem do controle, né? Fogem do normal, fogem do correto. Então, quando eu esclareci com ele, mamãe, eu entendi, eu sei que foi feito assim, eu sei por causa disso, né? Eu vi, o Lucas me acompanha, né? Ele falou, eu vi que você fez, eu acompanhei tudo, então a gente sabe que tem um trabalhar aí do inimigo, porque ele, né, tem os espíritos malignos que se alimentam disso, mas glórias a Jesus, o meu lar foi limpo, foi organizado, e hoje ele está cheio da presença do Espírito Santo, nós estamos em plena comunhão com o Senhor, graças a Deus houve arrependimento, houve reconciliação nessa casa, e isso é muito importante. Então, toda vez que você fizer uma limpeza na sua casa, que você limpar o lixo das suas gavetas e o seu lixo emocional for descartado, né? Tudo aquilo que não é mais utilizado, tudo aquilo que não faz parte da sua vida, tudo aquilo que não agrada mais o Senhor, que você descartar no físico, no emocional, no espiritual, ore sempre para Deus, peça sempre a proteção do Senhor. Peça sempre para Ele te ajudar, para Ele te capacitar. Peça sempre para Deus estar te guiando, te ajudando ali, porque vai vir a opressão do inimigo, porque você está mexendo no alimento dele, né? Você está tirando o alimento do espírito maligno. Então, ele vai entrar em fúria, ele vai se levantar contra você, né? E principalmente no lar, né? Ele coloca as pessoas que são
próximas da gente, exatamente para vir com ofensa, para vir com desobediência, para vir com agressividade, seja nas palavras, agressividade nos gestos, no olhar. Que eu digo agressividade, gente, não é bater não, né? Não chegamos a esse ponto não. Mas é agressividade no olhar, nas palavras, né? No gesticular, aquela coisa né? Então, o nosso corpo fala que é a nossa linguagem corporal, né? E de forma agressiva também. Então, fique firme no Senhor, mas não desista, sempre esteja limpando, né, as gavetas da sua casa, os armários da sua casa, esteja sempre descartando aquilo que não agrada mais o Senhor, esteja sempre eliminando aquilo que não é mais útil na sua vida, né? Esteja sempre buscando a presença do Espírito, a harmonia, a paz, a presença do Senhor na sua vida, tá bom? E que Deus te abençoe, que te dê um ótimo dia. E é isso. Deus abençoe.